aí, pessoal? E aí, Patrick? E aí, seu Giovanni, tudo certo por aqui? Contigo, como estão as coisas? Tudo certo também, obrigado mais uma vez por perguntar. Estamos começando mais um episódio do IN Podcast, o episódio número 31, né? O podcast cuja audiência, os entrevistados, as entrevistadas são né? Interessantes, inteligentes, inovadores. Isso mesmo, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para poder acompanhar aqui todos os episódios do IN Podcast. Sr. Giovanni, o senhor já parou para pensar que boa parte das ferramentas, né, e métodos de produtividade que nós conhecemos e utilizamos vieram do Japão? Sim, já reparei. Muita coisa veio do famoso do toyotismo, não é? Isso mesmo. Então, para explicar rapidinho o que é o toyotismo, é um sistema de produção industrial desenvolvido pela Toyota, né? Por isso, toyotismo, que se destaca pelo método just in time, né? Na hora certa, onde a produção ela é feita sob demanda, evitando, então, estoques excessivos. E ele surgiu como uma alternativa a um modelo que já existia na época, que era o Fordismo, né? De Henry Ford, buscando, então, maior eficiência e flexibilidade na produção. Senhor Patrick, por que o senhor está me perguntando isso? Seria coincidência que a nossa convidada é de descendência ou de ascendência japonesa e também especialista, entre outras coisas, em sistemas produtivos? Puxa vida, o senhor acertou em cheio, hein? É que eu tenho a percepção de um samurai, né? Então, o senhor Patrick Nofel, por favor, faça as honras da casa e apresente o currículo da nossa querida convidada. Vamos lá, então, nossa convidada ela é graduada em Ciências Contábeis pela Uniplac, é especialista em Engenharia e Gestão de Inovação pela Universidade Federal do ABC, é também especialista em Produtividade e Qualidade Total pela Uniplac, tem MBA em Administração Global e mestrado em Administração pela UDESC e é doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC. Mas ela foi além. É a primeira pós-doutora que entrevistamos aqui e ela tem pós-doutorado em Ciências Sociais Aplicadas, com ênfase em inovação pela Universidade Federal do ABC. É professora na Uniplac, gerente dos sistemas de qualidade da Transul, que é a maior empresa de transporte urbano aqui da nossa região. Ela é membro do Conselho Administrativo do Orion Park e do Conselho de Educação da Associação Comercial e Industrial de Lages. E, além de várias outras coisas, ela é coordenadora da Uniplac no mestrado em Sistemas Produtivos, que é o primeiro programa associado no sul do Brasil, na área interdisciplinar, onde participam, além da Uniplac, a UNC, a Unesc e a Univil. Então, senhoras e senhores, é com muito orgulho que recebemos aqui a minha amiga e a sua orientadora de mestrado, a nossa querida Cristina Keiko Yamaguchi. Palma. Seja bem-vinda, Cris. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, então, Patrick. Boa tarde, Giovanni Letti. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês, né? Fazendo esse bate-papo aí e trocando ideias com vocês. A honra é toda nossa. Tudo bem, então, para começar esse nosso bate-papo aqui de uma maneira legal, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta que geralmente fazemos para os nossos convidados, que é como você iniciou essa carreira tão diversificada e tão interessante. Pois olha, Patrick, você sabe que eu não planejei, né, estar dentro de uma academia como a Uniplac. Na realidade, eu sempre estive no mercado de trabalho, nas empresas limitadas, né, e também prestei trabalho também lá no Banespa, mas não era meu plano ser docente, né, coordenar um programa de mestrado, mas, enfim, o destino aí, né, e os caminhos mostrou isso, né. Na realidade, eu nasci em São Paulo, eu estou em Lages, estou na Serra Catarinense já há um bom tempo, há uns bons anos, né? Quando meus pais se mudaram de São Paulo, eles eram agricultores, quer dizer, a gente era agricultor, né? Porque a gente também trabalhava na agricultura, e acabamos vindo para o Sul.
Moramos um bom tempo aqui em Santa Catarina, moramos no Rio Grande do Sul, mas, enfim, a gente se instalou em Lages. E, a partir disso, né, eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. E daí fiz 2 graduações, como o Patrick aí, né, citou, mas só isso para mim não era o bastante. Então, eu sempre quis estudar, e a empresa na qual eu trabalhava também identificou isso em mim, né? Então, a empresa na qual eu trabalho, que é a Transul, ela é uma empresa que também, né, a direção percebe o quanto o teu funcionário quer estudar, quer trabalhar, quer se qualificar, né? Então, foi nesses intuitos e apoio das empresas que eu fiz o mestrado, depois fiz o doutorado, e a partir desses estudos, né, a partir dessas formações, que eu tive essas oportunidades aí de adentrar uma universidade como a Uniplac. Trabalhei já em outras universidades em Criciúma, trabalhei em Caçador, né, e agora estou fixa aqui em Lages, na Uniplac. Cristina, você tem um currículo que é interessante e é raro encontrar alguém, né, com mestrado, doutorado ou pós-doutorado, como você tem, que também conversa com o mercado. Né? Uhum. E como que você percebe isso? Isso te abriu portas ou isso acabou talvez fechando algumas portas? Porque eu já vi isso acontecer. Às vezes o mercado olha com cara feia para a universidade, e a universidade, às vezes, olha com cara feia para o mercado. Né? Isso não acontece em outros países, não acontece aqui na Uniplac, porque a gente dialoga muito bem com o mercado também, mas eu já tive conversas bastante estranhas com gente da academia e até mesmo do mercado, que parecia que havia uma espécie de preconceito mútuo, né? E você quebra tudo isso porque você é uma das poucas pessoas que eu conheço que realmente transita no mesmo nível na universidade e no mercado. Olha, Leti, isso aí para mim é uma coisa que me move, sabe? Uhum. Ver, né? Isso já teve uns avanços, né? O Leti também está sempre junto, é um parceiro aí lá no Orion Park, né, Leti? Sim. E o Patrick aqui com as suas pesquisas aqui no mestrado, mas também está no mercado. Isso é uma coisa que me traz bastante satisfação, mas também uma angústia enorme, assim, Leti. A gente já esteve conversando, né, sobre isso, na qual a universidade tem um distanciamento. Eu não sei se a culpa é da universidade ou se é do mercado das empresas, enfim, né? Mas a gente que está aqui dentro e com o pé também lá fora, a gente percebe que há um distanciamento, sim, muito grande. A universidade tem uma dificuldade de conversar com o mercado, assim como o mercado com a universidade. Parece-me que elas não têm sintonia, Uhum. né? E isso nos incomoda muito, isso me incomoda muito, muito, sim, né? Porque, na realidade, a necessidade do mercado, a universidade tem tudo para oferecer. E a universidade tem toda uma capacidade de escutar essa necessidade do mercado, mas também tem, sabe, uns entraves que eu não consigo entender isso, porque fora do Brasil isso é diferente. Sim. Né? Porque o mercado busca soluções dentro da universidade, né? E a gente não tem conseguido fazer isso. Mas eu estou, sim, não abri mão de estar no mercado, dentro de uma empresa, sou sócia de outra empresa, para justamente tentar fazer essa aproximação. E o mestrado, que acho que vocês também vão perguntar daqui a pouco, né, é uma forma, né, e a proposta dela é justamente isso, né, que é a universidade e as organizações, elas precisam estar próximas. Uhum. Se isso não ocorrer, nós vamos continuar cada um no seu caminho, isolados, e a gente vai ter dificuldade para crescer, resolver problemas que muitas vezes a junção delas seria muito mais fácil de resolver. Entendi. Inclusive, aproveitando que você falou sobre o mestrado, como que foi a construção desse mestrado em sistemas produtivos? Foi também, né, isso faz parte da solução desse problema, dessa tua angústia aí? Quais são os objetivos do mestrado? Explica para a gente um pouquinho melhor o mestrado em sistemas produtivos. Esse mestrado, então, é um mestrado inovador, né? É uma coisa que a gente construiu aí
foi 3 anos e pouco na construção desse projeto, porque, primeiramente, a gente ia trabalhar um projeto voltado só para inovação, a gente encaminhou o projeto, né, sistemas produtivos em inovação, mas com foco só em inovação, mas a gente percebeu que, no decorrer dos anos, não foi aprovado no primeiro ano, né, então veio várias sugestões, avaliações, né, dizendo que o nosso corpo docente não tinha perfil, não tinha produção, porque para encaminhar um projeto de mestrado tem uma série de requisitos para a gente atender, né? Sim. No primeiro momento, a gente pensou nas engenharias, aí seria um programa disciplinar, mas também teria que ter um corpo docente muito, né, disciplinar, assim, a gente não tinha isso. Então, a gente partiu na construção de um projeto de programa de mestrado interdisciplinar. E o que a gente pensou? Que estava começando umas iniciativas aí no Brasil, esses programas na qual junta-se mais que uma universidade, para justamente o quê? Juntar diversos conhecimentos de diferentes regiões para melhorar o desempenho e a performance desses profissionais que a gente ia diplomar, né, que ia sair para o mercado como mestre em sistemas produtivos. Uhum. Nessa, então, foi uma jornada aí para buscar possíveis universidades que gostariam de fazer parte desse tipo de mestrado, né? Porque, na realidade, assim, como toda empresa, uma universidade tem suas culturas, suas características, né? E uma é difícil abrir mão em detrimento da outra também, né? E isso foi e é um grande desafio ainda que está posto, né? Que temos 4 grandes universidades, e cada um com o seu jeito, e que quer implantar o seu jeito. Só que no mestrado associado não pode ser do seu jeito, tem que ser do jeito dela, muito específico, né? Tem que juntar um pouco de todas, mas tem que ter um valor e uma cultura própria. E o projeto, então, quando a gente sentou com o pessoal da Univille, com da Unesp, da UNC, e nós aqui, um grupo maior da Uniplac, a gente pensou no seguinte: nós temos que pensar num mestrado que efetivamente atenda o mercado. Uhum. E que traga soluções para o mercado. Nós não queremos ser um mestrado que fique divagando e discutindo teorias, né? Então, assim, é um mestrado que a gente gostaria e que a gente conseguiu implementar e foi aprovado desta forma, um mestrado que efetivamente ajudasse as organizações com projetos de intervenção, que resolvesse problema num determinado segmento, que ajudasse a inovar no outro, ou que trouxesse, né, melhorasse algumas coisas, ou que trouxesse curiosidades para estimular as organizações, né? Então, esse mestrado, Leti, veio mais com esse intuito, trazer profissionais que estão no mercado, né? Não só professores, porque muita gente acha que mestrado é só para professor, e na realidade não é. Uhum. E nós viemos muito com esta missão, essa visão de que o nosso mestrado de sistemas produtivos é para capacitar e formar profissionais que já estão no mercado. E as empresas percebam nesses seus profissionais possíveis pessoas que vão somar na intervenção e solução de problemas ou trazer inovações dentro da sua empresa. E fazer, uma palavra que eu gosto muito, tem muita gente em outras universidades que não gosta disso, que odeia isso, mas eu adoro esse termo, pesquisa aplicada, né? Isso, pesquisa aplicada. Para fazer muita gente diz, né, precisa fazer pesquisa básica, mas fazer pesquisa aplicada precisa da básica também. Claro. Então, o desafio é dobrado, né? Sai muito, então, toda pesquisa aplicada precisa da básica, de alguma forma, seja para criar uma base teórica para você depois ir lá para o mercado aplicar, mas é importante, né, a pesquisa aplicada, como o Leti colocou aí. Isso é música para os meus ouvidos, Cristina. Né? Muito bom. Boa. Bom. Então, a gente pode perceber que o PPGISP, como a gente chama carinhosamente, né, que é o Programa de Pós-Graduação em Sistemas Produtivos, ele tem como esse objetivo formar, então, pesquisadores para atuar em setores estratégicos da sociedade. Uhum. Certo? Na sua visão, Cris, como a pesquisa acadêmica, então, em sistemas produtivos, vai impactar diretamente a inovação e o desenvolvimento aqui da nossa região? Olha, numa das linhas de pesquisa, nós temos lá a linha 1, na qual o Patrick
é nosso mestrando, né? Começou esse ano, vai ser um mestre em sistemas produtivos, e o foco também do Patrick é atender uma das linhas de pesquisa, que é a linha 1, que é trabalhar justamente a inovação, né, Patrick? Quer dizer, vai trabalhar a maturidade digital, mas ela tem uma ligação direta com a questão da inovação, para justamente as organizações, né? Como é que as organizações estão percebendo a questão da transformação digital, de toda essa tecnologia que está vindo, e todos esses softwares e aplicativos que estão borbulhando e caindo no colo de todo mundo, como é que a gente pode utilizar isso como uma forma estratégica, né, para melhorar a competitividade da sua organização, melhorar seus processos, criar novas estratégias, né, melhorar a questão do seu planejamento estratégico futuro, e também o orçamento financeiro para o ano seguinte, né? Por que não se utilizar do mestrado, né, como um instrumento ou um meio para você buscar a questão da inovação, a questão das melhorias dos processos, que isso é o intuito, né, o foco do nosso mestrado. Muito interessante. A gente estava vendo aqui que uma das linhas de pesquisa do programa aborda a gestão do conhecimento, né, a gestão de conhecimento em sistemas produtivos, que acho que é inclusive a tua especialidade, né? Você poderia nos explicar essa importância da integração, da gestão do conhecimento, da aprendizagem organizacional para aprimoramento desses processos produtivos? Porque todo mundo fala assim, realmente, a gente precisa, né, qualificar mão de obra, qualificar pessoas, etc, e tal, mas às vezes o discurso fica, parece que separado da realidade, né? Sendo que existem frameworks, ferramentas, métodos que vocês trabalham aí de gestão do conhecimento, de aprendizagem organizacional, que poderiam realmente mudar o patamar, né, da produtividade. Né? É verdade, Leti. Sabe que eu trabalho com o curso de administração aqui na Uniplac, justamente uma disciplina é gestão do conhecimento. Uhum. Tem uma outra turma que eu trabalho que é gestão da inovação. Né? E as duas, você também trabalha em inovação, né? E as duas, elas conversam direto, porque sem conhecimento você não inova nas organizações, né? Uhum. Então, assim, às vezes eles querem fazer isso trabalhar de uma forma separada, mas não tem como. Então, quando a gente fala assim, gestão do conhecimento, e a gente começa a ler, e os alunos começam a ler, provavelmente muitos dos que vão ouvir ou ouvem aqui a gente, já ouviu falar de gestão do conhecimento e tal. Mas, efetivamente, praticar a gestão do conhecimento é um outro desafio, que é muito fácil na literatura você ler, mas você aplicar é um dos grandes desafios que está posto, porque aí você vai mexer com toda uma gama de conhecimento, de informação e conhecimento que vem da onde? Das pessoas. Uhum. E hoje um dos grandes desafios que está posto dentro das organizações é a gestão de pessoas. Uhum. Como lidar, como tratar as pessoas, né? Como nós, enquanto gestores, né, supervisores, donos de empresas que estão aí, vão lidar com as pessoas para que possa efetivamente se resguardar do conhecimento que o teu colaborador tem, né? De que forma que um dia ele vai embora, ele vai para outro emprego, ou sei lá, por algum motivo ele não esteja mais ali, como que você vai garantir que aquele nível de conhecimento estratégico está dentro da tua organização e não foi embora com o teu colaborador? Não vai embora junto. E vai embora junto, né? Uhum. Porque isso está na nossa cabeça. Então, como que nós podemos trabalhar isso? Então, gestão do conhecimento vem nesse sentido. Meios, ferramentas, tem toda uma ferramenta, né? E técnicas que você deve utilizar para tentar reter esse conhecimento estratégico dentro da organização. E como, aí também tem a questão da retenção. Uhum. Tem um outro que é repassar, que é compartilhar conhecimento com outras pessoas, inclusive para capacitação. Uhum. E isso é um dos grandes gargalos das organizações. Então, gestão do conhecimento é muito fácil de falar, mas é muito complexo para você executar. Sim. E a gente pode dizer que, desculpa te interromper, a gente pode dizer que é condição fundamental para existir inovação dentro da empresa. Por exemplo, para a gente pensar em gestão da inovação, a gente tem que pensar antes em gestão do conhecimento? Com certeza. Com certeza. Porque como é que ocorre a inovação dentro de uma organização? É a partir do momento que as pessoas vão adquirindo mais conhecimento, mais conhecimento.
E quanto mais conhecimento você adquire, mais insights, né? Mais curiosidade você gera. E quando você gera essa curiosidade, esses insights, mais você vai querer buscar. E quanto mais você busca, automaticamente você vai pensar em coisas novas e vai tentar implementar isso de alguma forma em algum lugar, num processo, nas pessoas, né? Então, isso é o que move a inovação, é o conhecimento e a capacitação, profissionalização das pessoas. Ótimo. Muito bom. E o PPGISP, ele tem uma segunda linha de pesquisa, né? Uhum. Que é os sistemas produtivos e sustentabilidade. Inclusive, a disciplina que eu estou cursando agora tem esse nome, né? Tem a ver com sustentabilidade. Que Sim. vai falar de temas como reaproveitamento de resíduos. Aproveita, Patrick, quem é o professor ou a professora? Já manda um abraço. O professor, tem o professor Ciro, tem... Então, um abraço, professor Ciro. Vou mandar para ele, porque ele precisa me dar nota boa no próximo seminário, então eu já mando um abraço público para ele aqui, né? Mas temos outros professores ali, o professor Oscar também está nessa disciplina, né? Professor Wilson, Mariane, então temos bons professores ali que entendem muito bem do tema sustentabilidade, né? O Jacir, lá da UNC. O Jacir, é verdade, o professor Jacir, é verdade. Então temos muitos aí, abraço a todos eles, né? Então, garantindo um pouquinho da nota aí na disciplina também. Mas a pergunta é a seguinte: como que o programa capacita, então, futuros pesquisadores, né, e profissionais atuantes, enfim, a desenvolverem soluções que consigam equilibrar o crescimento econômico com a responsabilidade ambiental e social? Desculpa interromper, Patrick, deixa eu fazer um complemento. E junto com essa pergunta, Cristina, você também percebe algum nível de resistência dentro do mercado para essa questão, para entender que crescimento econômico e responsabilidade ambiental e social podem andar de forma conjunta? Olha, duas perguntas bem interessantes aí que vocês trazem, né? Só complementar ali que o Patrick traz com relação aos docentes, que ele falou do Ciro, do Oscar, da Mariane, do Wilson, né, e do Jacir. Mas o PPGISP tem 18 professores, né? É um programa, assim, bem robusto, porque normalmente a CAPES exige, no mínimo, né, exige 12 professores. E nós somos um programa com 18, com diferentes formações, né, claro, espalhado entre as 4 universidades, Lages, Curitibanos, Joinville e Criciúma, cada um com suas expertise, né, mas são muito bons professores. Não é porque são professores do programa, né, mas realmente, assim, quando foi para compor esse grupo de professores, foi selecionado a dedo pelas 4 IES, né. E a segunda linha, sim, Patrick Leti, ela fala de sistemas produtivos e sustentabilidade, justamente é uma das necessidades, é um dos itens, né, um dos objetivos da ODS que está posto, né, a questão da sustentabilidade. As organizações ainda, eu trabalho numa disciplina na Contábeis, que é a contabilidade e responsabilidade socioambiental, com foco justamente de tentar evidenciar e mensurar essas questões ambientais dentro das organizações, que é fundamental evidenciar isso num documento, né, oficial, que é o balanço patrimonial, mas isso ainda no Brasil não é feito, infelizmente. Quem sabe esses jovens que estão vindo aí na graduação sejam os que vão startar, que atualmente, né, não está sendo executado. Quando a gente fala de sistemas produtivos, da segunda linha, é justamente aqueles estudos voltados para os processos internos dentro de uma indústria, dentro de uma empresa de prestação de serviço, dentro de um comércio ou do terceiro setor. Muitas vezes, as pessoas confundem sistemas produtivos só como indústria. E, na realidade, a universidade tem um sistema produtivo, a saúde tem um sistema produtivo, o agronegócio, a agricultura familiar, as engenharias, né? Um prédio em construção tem um processo, né? Então, quando a gente fala em sistema produtivo, é muito amplo, né? E muitos pensam que o nosso mestrado é só para quem trabalha na indústria. E, na realidade, não é. Alguém do hospital poderia vir fazer o nosso mestrado, porque lá tem todo um processo a ser seguido. Claro.
pela enfermagem, pelos médicos, pela emergência, né? Pelo administrativo. Então, cabe para várias áreas. E os sistemas produtivos, temos, no IBM é a área, mas temos professores, temos 3, 4 professores que trabalham justamente nos processos internos de manufatura, de ergonomia, de just in time, toda aquela ferramenta do sistema de gestão da qualidade, então tudo tem todos os passos e tem professores muito bem conceituados que trabalham isso. E temos professores que trabalham com foco bem de sustentabilidade. Gestão de resíduos, readequação dos processos para melhoria dos impactos ambientais dentro das organizações, melhorar o reaproveitamento e reutilização dos resíduos gerados pelas empresas, não necessariamente só as indústrias, né? Então, empresa de prestação de serviço gera resíduo. O que fazer com ela? O que efetivamente a legislação exige? Então, isso está sendo abarcado pela linha 2, né? Que temos professores desses 18, 9 é da linha 1 e 9 são professores da linha 2. E o nosso PPG, ele tem uma coisa que é diferente dos demais, né, Patrick? Todos os alunos têm 2 orientadores, né? Normalmente, em PPG, seja mestrado ou doutorado, eles têm um orientador e um co-orientador que participa eventualmente, né? Nosso mestrado, a gente tem essa coisa de que os 2 precisam estar participando junto com o aluno. Esse é um diferencial que a gente trouxe também. Muito bacana. Vocês não fizeram isso por conta do Patrick, né? Porque ele incomoda demais, e aí ele tinha que ter 2, né? Um segura e o outro bate. Para dar conta dele, né? Não foi por causa dele isso. Não. O Patrick é muito autônomo. Às vezes até demais, né? Mas vamos lá. Mas se vem cá, Patrick, o que você está fazendo? E trazer de volta para a terra, às vezes. Mas isso é muito bom. Muito bem. Muito legal, Cristina. E como é que vocês estão encarando, ou como que não só o mercado, mas a sociedade está recebendo essa proposta, porque é uma proposta realmente inovadora, né? Vocês estão fazendo a universidade, ou né, essas universidades estão saindo, né, do padrão da academia brasileira, que acaba sendo muito fechada e muitas vezes se descola. E aí não só do mercado, porque é uma crítica que às vezes a gente já ouviu, né, Cristina? O mercado, não sei o quê, como se o mercado fosse algo descolado da sociedade, né? É parte da sociedade, né? Então, como que vocês... agora, voltando até a pergunta anterior que eu fiz, assim, como que o mestrado está olhando para esse desafio que é juntar sociedade, mercado, universidade, né, em uma coisa positiva, né, em um projeto positivo como esse? E quais são as barreiras que vocês enfrentam? Olha, Leti, se dizer para você que é fácil, eu estou mentindo, é difícil. É desafiador isso, sabe? Imagino. Desafiador. Porque temos professores que estão de alguma forma envolvidos no mercado e vão lá e mostram alguns resultados que a gente pode proporcionar para eles, né? Temos alguns projetos MyDai, que é do CNPq, por exemplo, que projetos, né, são desenvolvidos dissertação de mestrado e pesquisa, enfim, que vem de uma empresa que fez parceria, tá? O CNPq fez isso, já está atuando, já tem uns 3 anos que temos isso. Nós temos alunos, inclusive, com esse tipo de projeto. E o que a gente tem percebido, Leti? Quando a gente vai para dentro dessa empresa, né, ela traz uma demanda, a gente vai para dentro lá, ela muitas vezes tem medo de repassar informação para poder fazer a pesquisa. Acha que essas informações vai ser colocado assim na internet e vai ser jogado para todo mundo saber, sabe? E não como um meio para eles conseguirem resultado de pesquisa quase de graça. E vai ter um aluno recebendo a bolsa do CNPq para fazer uma pesquisa para ele, sabe? Nós temos 6 alunos fazendo isso, e olha a dificuldade que esses alunos têm para obter informações para eles trabalharem e analisar dados para levar resultado para essa própria empresa, porque eles têm medo de passar informação.
né? Então, assim, ainda é uma questão cultural no nosso país. Se a gente olhar para fora do Brasil, as empresas trazem as demandas que eles precisam e pagam para esse estudante, né? Pagam a mensalidade do estudante para ele desenvolver a pesquisa junto com o professor. Porque imagina, uma empresa tem um aluno mestrando fazendo a pesquisa e tem 2 professor doutor apoiando. Então, quanto eles poderiam ganhar com isso? Eles poderiam aproveitar muito, né? Só por esse exemplo, eu posso te dizer como é que é a situação nos demais casos, né? Uhum. Porque se eles assinam um contrato, que vão passar uma informação, que querem receber os resultados e tal, mas quando precisa, nós tem 2 alunos atrasados porque não conseguiu as informações, né? E tem um contrato dizendo que é sigiloso, que não é passado, né? Nada. Banca fechada, se for o caso, ninguém pode assistir para que realmente não vaze nada, né? Mas é uma dificuldade muito grande ainda para a sociedade, para o mercado, entre aspas, aproveitar o que a gente está oferecendo, sabe? Uhum. A gente quer fazer muito, mas ainda lá não abre as portas para a gente, né? E não é nem para cobrar, é para fazer pesquisa, né? Que o aluno venha e faça para ele, sabe? E com acompanhamento nosso. Uhum. Então esse é um dos grandes desafios que está posto ainda, para entender que o mestrado e o doutorado mudou o foco. A CAPES mudou o foco. Não é mais aquela pesquisa para ficar só aqui dentro dessa sala, dentro dessa universidade, mas assim atender as demandas que estão aí fora. Muito bem. E se as empresas forem inteligentes, elas têm que aproveitar isso de alguma forma, né? Não pode ficar restrito ou com medo de passar alguma informação, enfim. Não é concorrência, é para melhorar o processo interno. O processo dele, né? dele. Operação. E se isso fosse assim, né? Se vocês estivessem propondo uma reinvenção da roda, até tudo bem. Só que isso já deu certo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, né? Mas eu fico assim, sabe, Leti, Patrick? Um mestrado hoje, daí dizem, muito caro, muito caro. Mas daí paga por uma consultoria de gente que está lá fora, que não tem envolvimento nenhum com aquela empresa, cobra não sei quantos mil, 100 mil, 150 mil, sabe? Aí aquele lá tá bom, que vem ali, dá consultoria, faz tudo, não sei o que, e vai embora, nunca mais vive aquilo. Mas uma pessoa, um funcionário dele, ou um estudante que queira ajudar lá, né? Que vai sair bem menos que isso, né? Que poderia ajudar com metade da mensalidade do aluno, ou a parcela do mestrado do aluno, e obter esse resultado para ele. Olha o ganho. Olha o ganho. Um pesquisador dele, né? Dele! Um pesquisador particular. Trabalhando com ele, orientando. Enfim, a gente fica até bravo de falar isso, né? A gente fica bravo aí. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto. A gente não vai sair muito de sistemas produtivos, porque tem relação, né? Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre um tema que é super interessante. Eu particularmente conheço pouco dele, que é a questão dos produtos de denominação de origem, né? Então, vamos começar esse assunto, que não é tão conhecido, né? Muitas pessoas nem ouviram falar sobre isso. E você que está no seu currículo, isso daí, inclusive, né? Você poderia nos explicar o que exatamente é uma denominação de origem e como ela se diferencia, então, de outros selos de qualidade, como indicação geográfica, marca, enfim. E qual é a relevância desse conceito para o mercado atual? Olha, a questão do selo de indicação geográfica, que pode ser denominação de origem, né? Nós temos aqui em Lages, até eu estou dando aula para esses alunos de gestão da inovação, porque isso é uma forma de inovar dentro das suas propriedades, dentro do negócio, né? A questão do selo da indicação geográfica, né? Até hoje vem a Ana Paula da IPAGRE, porque a IPAGRE está muito à frente da indicação geográfica dos produtos regionais aqui da região, né? Uhum. E vem daí sempre foi a Andréa Meira que vinha aqui, e a Andréa foi promovida, e hoje vem a Ana Paula conosco, com os alunos da 8ª fase de administração, para falar do queijo artesanal serrano, né? O queijo artesanal serrano, ele tem um selo de IG, ele levou 10 anos para obter esse selo, né? Eu estava lá desde o início acompanhando essa questão da IG aqui,
A primeira vez que eu tive o contato para falar sobre IG foi lá em Uruçanga, do Vinho Goethe lá, né? Que foi o primeiro selo de indicação geográfica de Santa Catarina. Então, eu comecei minhas pesquisas junto com uma colega lá em Uruçanga, quando eu trabalhava na Unesc em Criciúma. E quando me firmei aqui na Uniplac, aqui em Lages, então, aí conheci a Andrea, né, porque eu gosto muito dos projetos que envolvem agronegócio e que envolvem agricultura familiar, né? E a IG é muito forte e é estratégico para a agricultura familiar. O queijo serrano, por exemplo, é um queijo, a gente sabe, é de alto valor agregado da nossa região, aqui da Serra, né, seja da Serra de Santa Catarina, como do Rio Grande do Sul, porque a Serra, ela permeia Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, e há 10 anos a IPAGRE, né, ficou atrás desse selo de indicação geográfica para o queijo artesanal serrano, e conseguiu 10 anos após, em função de que é um queijo feito de leite cru. Quando a gente fala desse queijo, quando conseguiu-se o selo de indicação geográfica, né, o que acontece? Isso quer dizer, significa o quê quando consegue o selo de indicação geográfica? Que aquele produto tem todo um protocolo, um documento, na qual os produtores seguem para ter um leite daquele padrão, e tem todo um processo de elaboração do queijo que também é padronizado, para que todos os queijos tenham, no mínimo, um padrão mínimo, assim, né, mesmo sendo feito em propriedade diferente, que siga aquele procedimento. E garanta aquele sabor, aquela textura amanteigada e tudo mais, né, que é necessário para o queijo artesanal serrano com o selo de indicação geográfica. Aí, quem vai comprar selo de, né, queijo com selinho de indicação geográfica, vai saber que ela vai ter aquela textura mais amanteigada, vai ter aquela textura macia, né? Então, ela tem um padrão, e isso faz com que o valor do queijo também, né, que as pessoas que comprem, entendam que um queijo com selinho, ele pode, sim, né, o produtor pode cobrar mais, e quem está comprando sabe que vai receber mais qualidade, né, por queijo com IG. Nós temos aqui na Serra Catarinense 4 produtos com indicação geográfica, hoje já instalada, né? Temos o queijo artesanal serrano, tem o melato de Bracatinga, temos... Meu Deus, fugiu o nome. Patrick, consulte aí para mim, mas tem mais 2. É que esses 2 é o que a gente tem falado agora, neste momento, né? Do melato, o mel do melato de Bracatinga, que era um mel pouco valorizado, se a gente olhasse uns 15, 20 anos atrás, era pouco valorizado, porque era pouco valorizado. Não era muito valorizado, né? Todo mundo queria o mel clarinho, né? O mel não sei o quê, né? Porque o mel do melato Bracatinga, ele é mais forte, né? Mas ele tem uma propriedade muito grande de antioxidante. E a Europa, tudo que for colocado para exportação, a Europa compra quase tudo, né? Porque ele é um produto altamente de alto valor nutritivo, né? E ele é feito de uma resina, né, que sai da Bracatinga. E esse mel de melato Bracatinga só ocorre uma vez por 2 anos, a cada biênio. Olha só. Ele não tem todo ano. Então, a resina da Bracatinga sai só a cada 2 anos. E as abelhas vão lá e buscam nesta resina para fazer o mel de melato de Bracatinga. Olha, fazer aqui uma rápida pesquisa de produtos com indicação geográfica em Santa Catarina, né? Aí tem Vales da Ufa, Goethe, banana da região de Corupá, queijo artesanal serrano, né, que é produzido no clima da serra, o mel de Bragatinga, que já foi falado, a maçã Fuji de São Joaquim, isso, vinhos de altitude de Santa Catarina, de São Joaquim também, São Joaquim não, da Serra Catarinense, Serra, né? Erva mate do Planalto Norte Catarinense, cachaça de Luiz Alves e a linguiça Blumenau. São
são os produtos que têm indicação geográfica em Santa Catarina, né? Em Santa Então, aqui na Serra faltou a maçã Fuji e os vinhos. Os vinhos de altitude. Exatamente. Deu branco aqui, gente. Mas, enfim, são esses 4. Mas o primeiro aqui da Serra foi o queijo artesanal serrano. Puxa. Muito legal. E Cristina, essa questão da indicação geográfica, o processo, né, para se conseguir esse selo, ele também leva em consideração, por exemplo, os saberes ou conhecimento, né, já que a gente estava falando de gestão do conhecimento, dos produtores locais, as tradições locais de produção, ou pega isso e encaixa num outro sistema produtivo? Não, ele tem toda uma história. Por que os produtos de indicação geográfica ela tem um valor agregado maior, sabe, Leti? Porque ela tem por trás todos os produtos que tem IGE, tem esse selinho, ela tem uma história por trás. Ah, que legal. Todos, né? Um exemplo, nós, quando nós éramos jovens, a gente tomava champanhe, né? Uhum. Tinha champanhe para a gente comprar, quer dizer, tomava às vezes não, porque era caro, né? Mas a gente tinha champanhe nas prateleiras, né? Aí foi proibido, né? Porque eles registraram a indicação geográfica lá na França, numa região chamada Champagne. Por isso que só pode se chamar de champanhe as uvas produzidas naquela região. Uhum. Então, a indicação, daí todo outro mundo não pode mais usar o nome champanhe, só aquele pessoal de lá naquela região. E aqui, por exemplo, queijo artesanal serrano, se a gente começar a descer a serra, a gente vai achar queijo serrano, queijo tipo serrano, queijo não sei o quê. Esses não são o nosso queijo. Não é produzido da forma como está descrito no manual, né? Então, nós temos, por exemplo, do queijo artesanal serrano, nós temos a história de como é que ele foi feito, os tropeiros que consumiu ele. Era um queijo para ser usado para eles se alimentarem no caminho que eles estavam, né? No caminho dos tropeiros. Era o alimento deles, né? Então, ele tem toda uma história e envolve a questão dos produtores rurais, que fazem daquele jeito, daquela forma, né? Então, isso é o que a IGE contempla, a história, a cultura, né? O que tem por trás dela, né? Ah, que bacana. Exemplo, o produto preserva a história e a cultura também. A história, ela envolve toda uma questão cultural. Uhum. Né? Nós temos o mel de melato Bracatinga. Só temos Bracatinga em algumas regiões, e nós somos uma das regiões. Aqui, Bocaina do Sul, nós temos essa árvore, né, que normalmente era muito cortada para lenha. É verdade. Né? Falava em lenha, a lenha de Bracatinga. Lenha de Bracatinga. Hoje, a Bracatinga é a fonte do mel de melato de Bracatinga. Tem um alto valor agregado, se você tiver, vende tudo, e é a cada 2 anos que é produzido só. Sensacional, sensacional. E vale a pena. Quando a gente ir para o mercado e ver um selinho de IG, pode ter que por trás dela tem uma história. E é muito legal a gente comprar a história do produto que a gente consome. Muito bom. Isso aqui é um verdadeiro valor agregado, né? Valor agregado fortíssimo. Mas eu imagino, Cris, que para um produtor buscar ou manter uma denominação de origem, manter esse selo, né, de identificação geográfica, enfim, deve ser um desafio único, né? E ele deve enfrentar vários outros desafios. Quais são os principais obstáculos, tanto na produção quanto na gestão, para garantir, então, que as regras e o padrão de qualidade sejam mantidos ao longo do tempo? Isso, Patrick, é um dos grandes desafios dos produtores, sim, tá? Vou falar primeiro lá quando nós tivemos experiência lá com o vinho da Uva Goethe. Para se obter aquele selo, também levaram, porque isso não é uma coisa assim que o NPI lança e te dá o selo assim rapidinho. Tem todo um processo de ter que ter uma associação, um grupo de produtores organizados em uma associação registrada com CNPJ. Aí normalmente tem um apoio de um órgão governamental, que no nosso caso que é a IPAGRE, né? Que ajuda, porque tem todo esse profissional da extensão que ajuda os produtores rurais, né? O que eles dizem que é um grande desafio? Além de tentar manter, né, por exemplo, o queijo artesanal serrano, o pasto tem que ser daquele padrão, que eu não lembro o nome do capim, mas tem que ser aquele tipo de capim, a forma como ele é ordenhado, a forma como ele é
conduzido dentro dos pastos, o manejo dele também, né? Porque o que vai diferenciar é a nossa altitude e a nossa temperatura, né? Que dá aquele sabor diferenciado no leite, que vai também, automaticamente, vai para o queijo. Qual é o maior desafio para eles, tá? É essa organização em associação, que ainda culturalmente, nós, quando falo, não é só a Serra, tá? Os brasileiros não têm esse costume de se organizar e formar grupos, né? Para fortalecer, para ser mais estratégicos, né, e tudo mais. E outra é a concorrência, né? Que vende produto com o mesmo nome, dizendo, tem o queijo serrano aqui para vender. Mas não foi elaborado de acordo com o manual, né? Com o procedimento realizado como o produto de IG. E se vende, porque as pessoas também não cobram isso. Como é que é feito? Qual é o selinho? Qual é não sei o quê, né? Então, o pessoal lá do vinho Goethe, da uva Goethe, também enfrenta isso até hoje. Eles têm o vinho Goethe das vinícolas que tem todo o procedimento em selinho, e tem aqueles outros que é feito artesanal, mas é feito do jeito dele, na casa dele. Então, uns são mais amarelo, outros mais clarinho, outros um pouco mais azedo, outros um pouquinho mais doce, mas é tudo vendido como vinho da uva Goethe, porque é da uva Goethe. Só que o procedimento, né, as etapas são diferentes. Então, é nesse sentido, daí fica mais barato também, né, quando você não tem isso, porque o selinho é pago, todo o processo é pago, o registro é pago. Então, nisso, os produtores têm um custo adicional. E Cristina, a gente está falando aqui também daquele conceito básico do marketing de valor percebido, né? Uhum. As pessoas aqui no Brasil, elas percebem valor, né, no selo de G, ainda não, e existe uma diferença, por exemplo, de percepção de valor no mercado fora daqui, porque, me corrija se eu estiver errado, até onde eu sei, a onda dos alimentos orgânicos, um dos países que puxou isso foi a Alemanha. Então, também essa questão, até eu conheço alguns produtores do mel que exportam quase tudo para a Alemanha. Então, existe uma diferença de percepção de valor nesse selo aqui no Brasil e fora? Olha, Leti, aí vai muito da questão que a gente já volta para a gestão do conhecimento, que é a questão da informação. Tá. Voltamos para lá. Uhum. Porque a gente nem está falando da questão das diferenças de classes, sabe? Uhum. Mas quando as pessoas têm informação daquele produto X, ou conhecer a história daquele produto, eu tenho certeza, você, Patrick, eu, né? Não importa quem seja, quando conhece a história, o porquê de ser daquele jeito, nós pagamos por isso, pela história que está por trás dela. Então, quando a pessoa tem informação, normalmente essa pessoa paga por isso. Ela paga e paga com prazer. Agora, quando a pessoa não tem informação, para ele tanto faz ser Goethe com selinho IG, ou queijo artesanal serrano com IG ou sem IG. É um queijo da serra. Uhum. Né? Então, a informação, aí volta para a questão da informação, de quanto você conhece sobre tal coisa, para você, não, realmente vale a pena. Né? Quando a gente vai para fora, a gente vai viajar e ver assim, que bonito e tal, pode ser coisa de muito valor agregado, mas se você não conhece a história, você não dá valor. Sim. Né? Então, se você conhece alguma coisa e você valoriza aquilo, aí a questão do marketing digital e tudo mais, como você também traz aí, tudo envolve, para mim, Cristina, envolve o quanto você sabe daquilo, o quanto você tem de informação daquilo. O processo de branding aí, nesse caso, é justamente informar as pessoas, educar as pessoas sobre história, sobre cultura. Isso. Ótimo, muito legal. Isso daí precisava ser mais divulgado, eu acho, sabe? Ou mais falado esses assuntos assim, porque é super interessante, né? Por exemplo, eu estava lendo aqui rapidinho a respeito do selo de identificação geográfica. Nossa, engloba muitos municípios da nossa região e da região do Rio Grande do Sul. Muito. São muitas famílias impactadas, são muitas histórias a serem contadas, né? Então, fica claro que, além de garantir a qualidade, né, esse selo de identificação geográfica, né, ou denominação de origem,
ele pode ser um motor de sustentabilidade para a região, né? Sim, muito. Rio Grande do Sul, ele está um pouco mais avançado, né? Com relação a esses selinhos aí da IG, né? Então, alguns produtos já são bem reconhecidos. E aí, né, tem os vinhos, principalmente, né? Então, aquilo que eu coloco para o Leti, a gente ainda precisa divulgar bastante, sabe? Hoje semana passada eu estava trabalhando com os alunos da 8ª fase, falando que como a gente vai ter a palestra da Ana Paula aqui da IPAG sobre queijo artesanal serrano, eu já passei pelo menos para eles as teorias, né? Da indicação geográfica, né, a indicação de procedência, denominação de origem, blá, 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 né? Marcas, tudo mais. Então, a importância da propriedade intelectual, né? E a gente vê que a maioria não conhece. Se alunos da 8ª fase ainda têm dúvida, não conhecem, fico pensando como é que está isso, né, aí fora. Então, isso não está disseminado, né? E daí é aquela questão que a gente conversou, né, Leti? Falta de informação. Sabe isso? Imagino até que esse selo contribua, de alguma forma, para a preservação de tradições, contribua para a economia local, e até mesmo deve, de alguma forma, impactar o meio ambiente também, na conservação do meio ambiente, né? Com certeza, com certeza. Você pense, se a gente olhar daqui 20 anos, eu fico na dúvida se nós vamos ter esses produtos artesanais aqui, do queijo serrano, por exemplo. Será que vai estar lá, essas pessoas que estão lá produzindo queijo, não são as pessoas jovens, né? São pessoas que moravam lá e entraram nessa associação e estão produzindo queijo desta forma. Será que daqui 20 anos como é que vai estar? 20, 25 anos? Eu não sei. Aí toda a história se perde. O nosso país não tem a cultura de preservar a história, né? Nós somos um país jovem comparado com a Europa e coisa assim, e assim mesmo a questão da preservação dessa cultura não é valorizada, né? São ações como essa que incentivam preservar um pouco a cultura, né? As culturas que é um país rico em cultura, né? Pelo menos deveria ser. É um país muitos rico, saberes. Muitos saberes, verdade. E essa visão das coisas talvez seja o grande talento que o Brasil tem o grande ativo que o Brasil tem para exportar para o mundo, que é justamente essa junção, né, desses saberes populares, né, dessa história, dessa cultura, com produtos que, né, ao mesmo tempo juntando, né, métodos de produção mais sofisticados, mas assim, você cria um meio termo que preserva a natureza, preserva a história, preserva a cultura, e aí ainda se torna um motor econômico para aquela região, né? Com certeza. Esse tripé aí da sustentabilidade que a gente precisa preservar, né? Porque não existe, quando fala sustentabilidade, tem alguns que olham só para a questão ambiental, outros só para a questão econômica, e na realidade é um tripé, né, que envolve a questão econômica, social, ambiental, né, e quando a gente consegue fazer essa junção e ter um equilíbrio entre elas, é a forma, né, de manter-se sustentável, e é o que, de repente, alguns não entendem, infelizmente, né. Muito legal, muito legal. Cristina, esses assuntos acho que dariam mais 5 episódios para o podcast, né? A gente espera poder contar contigo para mais outros episódios, porque realmente, assim, sabe, tem muita coisa para falar, tanto de sistemas produtivos, mas sobre também essa questão de IG, né, de indicação geográfica. Isso é muito legal mesmo, mas a gente agradece o teu tempo, né, mas gostaríamos de poder contar contigo para próximas conversas. Com certeza, Leti, conte comigo. Foi um prazer, né, bater esse papo com vocês e relembrar algumas coisas que às vezes nem lembravam mais, né, de como tratar, assim, às vezes, né, e que é importante a gente resgatar e trazer isso à tona nessas conversas, assim, né. Muito obrigada aí, Patrick, Leti. A gente agradece. Nós agradecemos a sua participação, foi muito bacana estar contigo nessa quase 1 horinha aqui, o tempo passou rapidinho, né? E também agradecemos você que está assistindo, né? O que achou desse assunto? Bacana, né? Você conhecia esse selo de identificação de origem?
Então, se você curtiu esse episódio, deixe sua curtida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho e fique ligado nos próximos episódios do podcast. Um grande abraço e até mais, pessoal. Um abraço, até mais, pessoal.